Veja aqui um outro caso típico. Esse daqui a Bíblia, a página da Bíblia está até amarela. Lucas 5, capítulo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te, lança-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Irmão, Pedro trabalhou a noite toda e não pescou nada. Sabe por quê? Ele estava pescando no lugar errado. Está pescando no local errado. E veio a palavra do Senhor e mostrou o local certo para ele. Mar alto. Muitas pessoas parece que trabalham e não prosperam. Analise, irmão. Veja se não é o local. Há inúmeras possibilidades e uma delas pode ser o local. O local que não dá fruto. Irmão, fazer galocha hoje em dia ou máquina de escrever não vai dar em nada. As coisas mudaram, né? Então busca a palavra do Senhor, e o Senhor vai te indicar o lugar certo. Alto mar, águas profundas, peixes grandes. Então nós precisamos da direção de Deus, da palavra de Deus, para trabalharmos no lugar certo, pescarmos no lugar certo, para que prosperemos materialmente e cresçamos espiritualmente. Um outro caso da influência do local, Marcos capítulo 8, versículo 22. Aqui o Senhor Jesus: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogando-lhe que lhe tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Depois o Senhor curou o cego. Mas veja o versículo 26 aqui. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Irmãos, o Senhor Jesus curando um cego, e é o único caso que ele cura em duas etapas, né? O Senhor perseverou até a cura total do cego. Qual foi a primeira atitude do Senhor Jesus para curar aquele cego? Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, tirou o cego do lugar errado. Tirou o cego do lugar errado. Muitas vezes, a bênção virá, a cura virá, a mudança, a transformação virá, quando sair do lugar errado, do lugar limitado. Entenda, irmãos, o lugar que está atrapalhando a ação do Senhor. Qual foi a última atitude que o Senhor tomou com relação a esse cego? No versículo 26 diz: e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, não entres no lugar errado. Essa aldeia está contaminada, essa aldeia cega as pessoas, essa aldeia impede a sua cura, impede a sua prosperidade. Há um clássico no Evangelho, que está lá em Daniel, capítulo 10, que Daniel orou 21 dias, e o anjo do Senhor, passando com a bênção, falou: Daniel, desde o primeiro dia que você dobrou seu joelho, Deus ouviu e enviou a sua bênção. Mas a bênção atrasou, a bênção não chegou, porque você está no lugar errado, Daniel. Você está na Pérsia, local dominado por principados e potestades, e demônios tentaram impedir a passagem da sua bênção. Eu tive que pedir ajuda dos céus para que vencesse e trouxesse sua bênção. Local errado, irmão, limita até as bênçãos. Betsaída limitava. O Senhor Jesus falou: primeira coisa, ele poderia ter curado o imposto às mãos, cuspido, passado para lama. Não, mas a primeira coisa que ele fez, tirou da aldeia, tirou do lugar errado. E depois ainda falou: não volte para lá. Depois que ele foi curado, não volte para a aldeia. Havia um problema naquela aldeia. Há grandes problemas em alguns locais. Locais que cegam as pessoas. Locais que impedem a cura. Locais que impedem a salvação.
locais onde a palavra não é pregada, onde as pessoas não se convertem, locais onde a pessoa segue doutrinas de homens, locais que vão impedir a salvação, locais onde há heresias, há aldeias, locais que contaminam, que cegam as pessoas, que fanatizam as pessoas. Para ser curado, para ser liberto e para ser salvo, o primeiro passo é sair de tais locais. E como o Senhor recomendou aqui, não entres na aldeia. Não entres na aldeia. A aldeia está contaminada. Se entrar lá, vai se contaminar. É a mesma coisa de falar, não, eu peguei férias e eu vou visitar uma cidade. Aí diz que é uma cidade diferente. O nome dela é Sodoma. Eu vou para lá, passar as férias lá. Não vai não. Não vai não, porque Deus vai destruir tal local. Tem locais que o Senhor fala, chega, vou destruir, antes que contamine os outros locais. Eu vou tirar o pouco de fermento que pode levedar toda a massa. E o Senhor dá um chega. Tem locais, irmãos, que Deus vai falar para você, quer bem sair daí. E não volte para aí, não volte para a aldeia. Você quer bem, você tem que estar no lugar certo, irmão. Onde Deus está presente, onde a palavra de Deus está presente. Em Atos capítulo 3, versículo 2, não precisa ir lá não. Um coxo, ele não era curado, ele foi curado pelo Pedro e João. Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Mas aquele coxo, ele não era curado porque ele ficava no lugar errado, irmão. Ele todo dia ficava na porta do templo. Ô irmão, pessoa que quer bênção tem que ficar dentro do templo e não na porta, irmão. Tem que buscar a presença do Senhor. Melhore a sua vida, irmão. Analise, irmão. Um dos fatores pode ser o local. O local certo é onde o Senhor está, onde o Senhor ordenar. É a igreja do Senhor, onde há a palavra que liberta, que transforma, que cura, que converte. A conversão é o maior milagre, que prospera e que salva. Entenda, irmãos, é necessário analisarmos os locais. Analise, irmão. Você está aqui? Analisa, irmão. Analisa. A palavra, irmãos, é independente daquilo que é desejo das pessoas. Analise, irmão. Se o seu local é aqui, nunca saia daqui. Mas se Deus tem preparado outro local para você, não faça a vontade de Deus. Não faça a vontade do pastor. Irmão, se você sair, a mão de Deus vai vir pesar sobre a sua cabeça. Deus vai botar fogo na sua casa se você sair daqui. Isso é conversa de homem, ameaça de homem. Faça a vontade de Deus. Esteja aonde Deus quer que você esteja. Muitas vezes você pode até sair e Deus vai falar com você, você volta para o local certo. Marcos capítulo 4, versículo 20. Quer prosperar? Quer colher a 30, 60, a 100 por 1? Marcos 4, 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por 1. Semeie, invista no local certo, na boa terra, sem pedregais, como diz a parábola, sem espinhos, e não à beira do caminho. A sua semente é preciosa. Semeie no solo certo. Se semear na terra errada, vai perder a semente, vai perder o investimento. Semeie no local certo. Semeie na obra. De semear não é só semear valores, não. É semear o seu tempo. Semear os seus braços. Eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. E faça do seu coração
um local certo também para receber as sementes que Deus tem enviado, os investimentos de Deus. Irmãos, o Isaac, por várias vezes ele cavava poços e vinha os opositores, os adversários, e tapavam os poços, tomavam posse dos poços dele. E ele não se afligiu, ele mudava de lugar, até que chegou no lugar certo, Reobote. E lá, irmão, ninguém pôde tocar naquilo que Deus tinha preparado. Muitas vezes Deus nos leva por vários locais, mas Ele tem um local certo para nós. Tem etapas onde nós vamos aprender, nós vamos analisar, até chegar no lugar preparado pelo Senhor. Devemos sair dos lugares errados e ir para os lugares certos, que Deus preparou. Faça a vontade de Deus. Aí Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te prosperar, né? Porque um dos fatores é o local. Hoje o Evangelho está crescendo no país, né? Entre aspas, está crescendo. Mas quantos estão se convertendo? Quantos? Quantos estão sendo transformados pela palavra e não por doutrinas? Quantos? Isso tem que ser analisado, irmãos, porque é muito importante isso. A gente tem testemunhos aqui de pessoas que passaram, né? Irmã Vitória passou 30 anos no local errado, né, irmã? Mas Deus fez com que o plano se cumprisse. Tem pessoas que passam a vida toda no local errado. Está na hora de analisar esse local. Mas peraí, isso não está coerente. Não, isso não bate com a palavra. Mas a palavra diz para não fazer e eles dizem que não é bem assim. Analise, irmão. Analise o local. Tá? Muitas vezes você vai contribuir até para os líderes que estão no local errado também saírem do lugar errado. Tá? Nós temos que analisar. Tá? Todos esses casos nós vemos que o local limita, irmãos. O Senhor Jesus tirou o cego da aldeia porque ele sabia que ele já teve uma dificuldade, curou em 2 etapas, mas ia ter uma dificuldade adicional se ele ficasse lá em Betsaída. E vai por aí afora. A figueira não dava fruto porque estava no local errado, estava no lugar de vinha. O Pedro pescou a noite toda. Tem pessoas que trabalham a vida toda e não prosperam porque está na posição, na atividade, no local errado. Com a direção da palavra, você vai ter uma pesca maravilhosa. Você vai ser transformado, vai ter crescimento material e crescimento espiritual. Analise-nos. O Espírito Santo de Deus trouxe essa mensagem para que nós analisemos. Amém? Vamos orar.